Será que existe uma religião certa? E como saber qual que é a verdadeira? É o que nós vamos discutir hoje. Bem-vindo ao canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol. Muitos perguntam para mim qual que é a religião certa. Por acaso vocês já ouviram falar de Melquisedeque? Melquisedeque é mencionado em Gênesis 14. Ele é descrito como o rei de Salém e como o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele chega para Abraão e abençoa ele. E Abraão, ele dá o dízimo dele para Melquisedeque. E por que isso é importante? Vamos lembrar que Abraão representa uma figura importantíssima para a religião judaica e cristã. E nós sabemos que Melquisedeque representa uma figura de Cristo. Mas a gente vai falar isso num outro vídeo. Por que tudo isso é importante? Porque Melquisedeque apareceu do nada para Abraão. E Melquisedeque não tem nada a ver com o judaísmo. As suas origens com o povo judeu não existem e nem com as leis de Moisés. Ele não tem nenhum vínculo com o judaísmo. E mesmo assim ele é o sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão reconhece isso e por isso que ele dá o dízimo para ele. Com esse ponto, eu quero ler uma passagem de João, onde diz o seguinte: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então isso é o que Jesus está dizendo. E presta bem atenção que ele fala, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, isso é no presente, ele tem outras ovelhas de outros apriscos que não são desses, que não são da linha judaica, que não são necessariamente só os judeus. Ele tem outros apriscos que seguem ele atualmente e que haverá um rebanho e um pastor, porque seguem o Deus Criador, o Deus do universo. Agora, nós sabemos que Jesus, nos anos misteriosos, né, que são dos 12 anos de Jesus até os 30 anos, não é mencionado na Bíblia, mas nós sabemos que ele foi para a Índia, que ele foi instruído lá, que ele foi um professor lá e que depois ele voltou. Então, será que essas ovelhas não têm alguma coisa a ver com a passagem dele na Índia? E as minhas ovelhas, no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Como que nós podemos saber qual que é a voz de Jesus, de Cristo? Nós podemos ver em João 14, onde diz: Disse-lhe Tomé, que é um discípulo: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jó 34 diz o seguinte: Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Salmos 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, aqui ele está nos dizendo que Jesus é a vida, a verdade e o caminho. E que Deus não procede impiamente. E a verdade de Deus é o mesmo desde o começo até hoje. Ele dura para sempre. Ele não se contradiz. Então nós podemos saber e identificar a voz de Deus
Por isso, sabendo que ele é longe do que é perverso e ele não se contradiz, a verdade se mantém desde o começo até hoje, até o fim dos tempos, é a mesma. A verdade de Deus é a mesma. E eu quero lembrar que tem uma passagem em Atos 16, quando o apóstolo Paulo, ele está fazendo a sua viagem missionária, ele quer espalhar a palavra de Jesus, né? A palavra que Jesus é o Messias. Olha só o que diz aqui. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Nossa, então, vamos pensar. Se o apóstolo Paulo quer espalhar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo impediu, o apóstolo Paulo impediu ele a ir para a Ásia e impediu para ir para a Bitínia, por que será? O que será que estava acontecendo para não permitir? Será que estava tudo sendo resolvido lá e nós só não entendemos isso? Nós não entendemos como que Deus funciona e será que isso tem a ver com os outros apriscos, as outras ovelhas de outros apriscos? Eu quero ler uma passagem de Mateus capítulo 8 sobre o centurião de Cafarnaum. E o centurião se aproxima de Jesus para pedir que ele possa curar o servo do centurião. E Jesus fala que sim, e que ele pode ir até a casa dele. Mas o centurião diz que sua casa não é digna para receber alguém como Jesus, e que ele reconhece que se Jesus dizer algumas palavras para curar o servo, isso vai ser o suficiente, e reconhece o poder de Jesus. E Jesus, ele fica maravilhado e ele diz o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, olha isso, ele reconhece a fé que o centurião teve, que só ele não precisava ir até a casa do centurião, só as palavras do poderoso Jesus ia ser o suficiente para curar. Ele teve essa fé. E aí que Jesus, ele acha isso demais e ele fala que ele nunca encontrou uma fé assim em Israel. Que para mim isso quer dizer que ele já foi para outros lugares, como na Índia, como no Oriente. E ele diz para os seus discípulos e para todos que estão ouvindo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa no reino dos céus, na eternidade. O que eu quero dizer com todos esses versículos que apresentei é para mostrar que Deus, ele tem várias formas para que nós possamos conhecer o caminho verdadeiro, mas não significa que nós vamos entender todas as várias formas que Deus tem de se apresentar. É o famoso fator Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconheceu isso, que mesmo que Melquisedeque tinha nada a ver com as origens dos judeus, mas reconheceu a grandeza dele. E nós sabemos que Melquisedeque significa e representa Cristo. E ele reconheceu isso e por isso que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. No vídeo anterior falamos do tempo de Deus e vimos como ele é generoso, pois ele nos dá várias chances e nos dá muito tempo para que nós possamos voltar a ele e não se perder. Se Deus se apresenta e trabalha de várias formas, quem sou eu, quem somos nós para ditar como é que Deus trabalha e como ele se apresenta? Se Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, nos diz que ele já tem outras ovelhas de outros apriscos. E quando ele menciona outros apriscos, ele está dizendo apriscos e ovelhas fora da linha judaica e cristão. E se Jesus depois fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus,
Quem somos nós para julgar quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Sabendo que ele tem outras ovelhas de outros apriscos e que um dia nós todos vamos se juntar na mesa lá no céu, no universo com Deus. Vamos juntar pessoas do Oriente e do Ocidente. Lá na época de Jesus, quando ele menciona que ele tem ovelhas de outros apriscos que não são da linha cristã judaica, eles já reconhecem a voz da verdade. Existem vários caminhos que Deus nos dá a oportunidade do ser humano poder voltar para Ele. O que você acha de tudo isso? Deixa nos comentários sua opinião, suas dúvidas. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para saber de todas as nossas novidades. Curta o nosso vídeo e compartilhe para os seus amigos e familiares. Beijos e até a próxima!